Como vai, gente boa? Tudo bem com você? Bem-vindos ao programa de hoje, aqui o nosso Sem Tabus. Um abraço para você que está sempre na sintonia fiel de toda semana. Você que ainda não se contenta só em nos acompanhar no rádio ou na TV, também fica com a gente na internet. É sempre gostoso demais saber que estamos fazendo um trabalho que chega a tantas pessoas, cada vez mais, levando compreensão a respeito da sexualidade, trazendo o sexo para o lugar devido e você fazendo parte aqui desse crescimento nosso, desse trabalho, dessa proposta, uma proposta correta, franca, aberta, cheia de vontade de fazer você pensar além do que outros fazem você pensar, por meio de símbolos, por meio de palavras, por meio de gestos, muitas vezes não explicados, mas tão fortes no seu desenvolvimento como ser humano, como pessoa, mas que muitas vezes nós não conseguimos, você nem eu, conseguimos dar resposta a alguns dos mistérios, alguns dos tabus, alguns dos temas relevantes para o nosso crescimento como ser humano, e a área da sexualidade é uma das áreas mais negligenciadas no sentido de ser levada a sério, ser considerada como um pilar da vida. Portanto, o consultório de família, quando trata dos temas relacionados às famílias, pensa em você. Aqui no Sem Tabus, que é um outro programa também com abordagem sobre família, sobre relacionamento, traz para você o mesmo sentido de fazer pensar em nós como indivíduos, como pessoas que compõem famílias e famílias que compõem sociedade, e para que essa sociedade, para que esse convívio seja saudável, nós como indivíduos vamos sempre carecer desta vida ser pautada em cima da verdade, que é uma só. Você é um amado do coração de Deus, feito para ser completo e ser feliz. Bem-vindos ao programa de hoje, mais uma vez. Querendo falar com a gente? Usa o nosso endereço mais rápido. Vai lá na nossa página no Facebook e ali você consegue falar com a gente deixando o seu comentário, inclusive a respeito do tema de hoje e de outros temas mais. Você pode falar alguma coisa muito particular sua, deixando mensagem para a gente, inbox. Eu acompanho ali dia após dia, obviamente que é um número grande de pessoas, mas nós vamos pelo menos tendo um certo contato com você. Fique à vontade. A nossa página, o endereço é facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt. É alguma coisa a mais que você queira dizer? Então pode ser por e-mail também, semtabus@novotempo.com, semtabus@novotempo.com. Para você não dizer que eu esqueci de tudo e não faço mais aquela comunicação direta pelo Twitter, tá bom, tô sempre lá dando uma olhadinha também. Pode ser no nosso Twitter, deixa eu ver o endereço aí, que até eu, é NT Sem Tabus. Muito bem, @NT Sem Tabus. Mantém contato aqui com a gente. O programa de hoje tá bom, sabe? Não trouxe especialista, não é especialista em relacionamento, não é educadora, não é psicóloga, não é nada nesse sentido, mas é sobretudo uma jovem cristã que tem um dom dado por Deus, o dom de cantar, o dom de tocar vidas por meio da música, e ela está lançando o seu trabalho mais novinho aqui, o Rafaela Pinho, Eu Verei, está aqui com a gente. Eu estou vendo você de perto mais uma vez e vindo aqui fazer comigo um Sem Tabus todo especial. Já fizemos em outros momentos. Bom ter você aqui com a gente mais uma vez, viu, Rafa? Bem-vinda. Bom estar aqui. Obrigada pelo convite. E esse CD lindo que está, Eu Verei. Por que Eu Verei? Por que escolheu essa música, esse tema? Então, na verdade, a gente teve uma dificuldade muito grande para escolher o nome desse CD, né? Uhum. Porque eu sou muito fã das músicas desse CD, eu não consegui escolher a minha preferida. Então, a gente pensou num tema que é a esperança, acho que de todo cristão, né? Que é ver logo a volta de Jesus. Então, é uma música que fala aquilo que a grande maioria quer ver Jesus voltando. E é uma música legal também, pessoal, uma música linda, né, da Suzane. Então a gente acabou, vamos pegar uma música boa com um tema legal e que represente todo o conjunto da obra, né? Porque tem algumas músicas que falam a certas pessoas e não falam a outras. Sim. Pode ser que eu goste do ritmo, goste da melodia, mas a letra não fale tanto a mim. Só que eu acho que essa letra do Eu Verei, ela fala a todo mundo, porque é um desejo de todo mundo, né? Ver Jesus. Rafaela Pinho, para você que está participando aqui com a gente, deixando recado ali no Facebook, interagindo, deixando perguntas, tenho 2 CDs, portanto, para 2 pessoinhas. Até o final do programa eu digo quem leva e eu vou mandar autografado por ela para você. Não vai ser uma coisa boa demais? Então, interage aí com a gente. Rafaela Pinho, no entanto, não veio cantar aqui hoje. Cantar, ela vai no Caixa de Música, ela vai em outros programas. Hoje eu quis ouvir a Rafaela enquanto pessoa que tem opiniões a respeito de vários temas. E o tema principal escolhido para a nossa conversa aqui, relacionamento.
sabe, namoro, para falar com você que é jovem. O que será que a Rafaela pensa a respeito de temas do dia a dia, que faz parte do seu cotidiano também? Vamos lá, Rafaela. Pronta? Vamos lá. Pronta? Estou Já pronta. tem gente perguntando aqui sobre seu relacionamento, por exemplo. Tá noiva? Mas vamos responder primeiro aquela pergunta que a menina falou do meu cabelo, que eu fiquei intrigada. Ah, tá. Eu disse para ela agora há pouco que uma moça disse assim, eu preferia quando ela usava cabelos escuros. Mas, gente, eu nunca pintei meu cabelo, nunca. Meu cabelo é assim desde que eu nasci. Eu acho que ela viu uma foto que tinha alguma luz que deixava mais luz. avermelhado. Mas realmente, ela não mudou de cor, de cabelo, de jeito nenhum. É natural, nenhum. não tem tinta aqui. Só quando começar a ficar branquinho, aí daqui a pouco. Na verdade, e olhe lá, já né? tá com os fiozinhos aqui, já. Velhinha, pobrezinha. E a Rafa assim, é uma das pessoas que eu conheço e sei que a beleza dela é realmente natural. Até quando ela vem gravar, vem para o vídeo, vai fazer uma foto, alguma coisa, que precisa fazer uma maquiagem rápida ali, ela se olha assim no espelho e diz, me acho tão estranha, porque ela, o dia a dia dela é sem maquiagem, é cabelo natural. Então, onde você ver a Rafaela, vai ser linda assim como ela de fato é. Obrigada. Obrigada, tô até boba agora. Mas é mesmo, você é linda, de verdade. Vamos lá, algumas perguntinhas Vamos que lá. o pessoal tá mandando aqui. Tá noiva? Me fale desse noivado. Estou noiva, deixa eu coçar aqui. Eu fiquei noiva em maio e não sei quem assistiu aquele programa que a gente fez, né? Que eu falei da minha lista, que eu já tinha tido algumas decepções amorosas. Eu falei, não quero ter mais, Senhor, agora eu quero ter certeza que o Senhor mandou a pessoa. Só vou recapitular para quem não viu aí, entender. a minha assistente está dizendo aqui, eu não assisti. Conta essa história, como é que então, Rafaela? Eu já tive, né, 2 namorados que são pessoas boas, pessoas maravilhosas, mas não tem nem sempre 2 pessoas boas se dão bem, né? E eu falei, Senhor, não quero mais errar. Eu quero que o Senhor escolha por mim agora. Então, eu fiz uma lista, assim, muito impossível. Eu escolhi altura, cor de cabelo, profissão, escolhi time de futebol, queria que tivesse sido de uma outra religião antes de ser adventista. Assim, foi uma lista muito complexa. Porque eu sei que se viesse... E exigi de Deus ainda. Eu fui bem, assim, Deus foi bonzinho comigo. Porque, misericordioso demais. Porque eu falei assim, Senhor, e eu quero que seja, assim, rápido. Até, assim, o casamento da minha irmã, sabe? O mês do casamento da minha irmã. E Deus, ele fez o que eu pedi, mas foi no final do mês mesmo. Foi dia 27 de junho que a gente começou a namorar. Mas em 3 meses, Deus respondeu a minha oração. E a minha lista inteira, ele me entregou uma pessoa, assim, que era a minha lista inteira. Tudo perfeito, tudo que eu pedi. Não, Rafa, espera aí, eu vou perguntar de novo. Eu vou ser, assim, pedir que você seja o mais franca possível. Vamos lá. A lista inteira foi atendida? A lista inteira. Não tem um itemzinho que falou assim, bom, tem aquele item que não foi atendido? Não, e era uma lista longa. Eu falava da família, falava de idade, de profissão. Inclusive, assim, eu peguei uma profissão difícil, que as pessoas geralmente se formam tarde, e exigiu uma idade nova. Então, assim, ele queria que fosse formado. E ele era novo e formado nessa profissão, entendeu? Então, realmente, eu sei que ele veio de Deus para mim. E o que isso produziu no teu coração? Porque é uma experiência que você teve com Deus. Antes de você ter uma experiência de começar um novo relacionamento com aquele rapaz que você idealizou com Deus e disse, Senhor, ó, bem possível essa lista, então dá teus pulos aí, né? E você descansou, vamos dizer assim. Descansei, fiquei tranquila. Quando aconteceu, você teve, na verdade, uma resposta de um Deus muito objetivo. Eu já sabia que ia casar com ele. No primeiro dia que a gente se falou, e antes de namorar com ele, eu já amava ele, já. Eu já sabia que a gente ia casar, eu tinha certeza. Você já amava? Já, eu já sabia, porque é diferente, entendeu? Você sabe quando é de Deus, é diferente. E a única coisa que não estava na minha lista que eu não pedi para Deus foi para ele ser bonito. Mas aí Deus fez ele bonito, Deus ainda me deu um bônus. Mas eu não pedi. Falei, não me importo com isso. Falei, não precisa ser bonito, só ter essas coisas. Mas Deus foi, me deu tudo e ainda me deu bonito. E eu já sabia, desde o começo. Foi diferente de qualquer coisa que eu já senti na vida. Porque quando Deus ele se envolve, eu nunca tinha orado antes. Eu sempre comecei meus relacionamentos porque eu gostei e pronto. Eu nunca tinha orado e pedido. Foi a primeira vez e faz a diferença. Você sente desde o começo que é a pessoa. E você até brincou comigo aqui em off antes de começar e falou assim, depois você fala das dificuldades de relacionamento, é até feio, porque pra mim o meu noivo não tem defeito.
Ela me dizia, Darleide, olha, ele não tem defeito, ele não tem. Então, assim, e eu o conheço pessoalmente, assim, só de olhar para ele, ele já tem uma imagem, né, um trato, um jeito de lidar muito especial, é uma pessoa de verdade. muito boa. Para mim, ele é uma pessoa muito boa, porque eu tenho meus problemas, todo mundo tem. E ele é como se fosse meu psicólogo, né? Ele me ajuda muito em tudo, ele ama o meu ministério, isso estava na minha lista, porque eu não posso ter uma pessoa que não ama o meu ministério. A minha vida é o meu ministério. Eu acho que Deus me escolheu para isso. Como que eu vou casar com uma pessoa que não ama aquilo que eu faço? Exatamente. E ele é apaixonado, ele gosta demais, incentiva demais. Então, eu acho que para um relacionamento, assim, já entrando no tema geral, Sim. você sente mesmo... Se você está no namoro, que você reclama demais do seu namorado, que você se estressa demais, é muito assim, você quer mudar muita coisa nessa pessoa, tem alguma coisa errada. Porque quando você ama mesmo e está certo e vocês vão se dar muito bem, quando eu falo que meu noivo é perfeito, ele não é, óbvio que não é, Sim. mas aos meus olhos, até os defeitos dele se tornam assim, se encaixam na minha vida. Óbvio que a gente já brigou, de vez em quando a gente tem umas intriguinhas e tudo, mas pra mim ele é perfeito, eu não mudaria uma vírgula nele. Porque veio de Deus, entendeu? Eu sei que eu também sou cheia de defeitos, tenho meus erros, mas pra ele eu sou perfeita, entendeu? Então a gente vai observando ao longo da nossa vida, ao longo do namoro, se tá no lugar ou não. Coisa linda, né? Ver o agir de Deus na vida de duas pessoas que têm as diferenças, óbvio que tem, que existem e devam existir mesmo para construir um no outro, né, a caminhada. Mas eu quero pedir a você que considere ainda falar com a gente a respeito do porquê, então, no seu pensamento, como eu disse no começo do programa, eu não estou aqui conversando com uma especialista, eu estou falando com alguém que tem um ministério, está lançando o seu trabalho, com quem eu já tive... pessoal. Tem uma experiência pessoal, mas que a experiência de cada um nem sempre é para o outro, como de fato você queira recebê-la, né? Depende de cada um. Mas a gente precisa valorizar o que há de bonito, o que há de edificante, o que há de forte na experiência do outro com Deus, para que eu aprenda, para que eu me espelhe. E falar de relacionamento é uma das coisas mais delicadas. Por que será, então, Rafaela? Considera aqui com a gente. Será que você em algum momento pensou que poderia ter esperado por ele, sem ter se envolvido com outras pessoas, se você tivesse sido mais madura? Como que você imagina o entrar e sair de relacionamentos à procura da pessoa certa? Eu acho que para cada pessoa, assim, na minha opinião, para cada pessoa funciona de um jeito. Eu já pensei nisso. Poxa, se eu tivesse de cara começado a namorar com o Leandro, eu acho que não teria dado muito certo. É mesmo? Porque eu amadureci. Tanto que eu tenho 26 anos, né? E vou casar agora com 26 para 27. E eu, Rafaela Pinho, se eu tivesse casado antes... Eu acho que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Mesmo que fosse com ele, Mesmo né? que fosse com ele. E ele também já falou isso pra mim. Porque ele já falou pra mim que ele nunca tinha conseguido amar ninguém na vida. Que ele orava muito a Deus também. Ele também tinha as exigências dele, né? E ele também falou que se tivesse me encontrado antes, que quem sabe nós dois teríamos desperdiçado o relacionamento. Então eu não acho que a gente deva sair por aí, que tem aquela frase, enquanto não chega ao certo, a gente se diverte com os errados. Eu não sou a favor disso, não. Mas quando eu comecei a namorar mais velha já, eu não comecei muito nova, porque eu sou a favor também de começar a namorar mais velha. E olha que eu já tive minhas paixõezinhas, hein? Quando eu tinha 14 anos, eu era apaixonada por um menino, e o menino pediu para namorar comigo, eu não aceitei, que eu falava que eu era muito nova. Então, realmente, comecei com 20 anos. Mas não deu certo, né? Então, assim, você não é obrigada a casar com seu primeiro namorado. Claro. Mas você também não tem que sair por aí e vou namorar todo mundo para ver qual dá certo. Você tem que buscar aquilo que Deus quer pra você e aquilo que você quer pra você. Eu sou a favor de amizade. Com todos os relacionamentos que eu tive, eu fui muito amiga antes, né? Em dois não deram certo, tudo bem. No último deu certo, mas foi uma forma de você conhecer a pessoa. E você ver como a pessoa é. Se você não tem uma amizade antes, já vai sair namorando e vai se conhecer no namoro. Tem pessoas que estão certas dessa forma, mas pra mim não funciona. Então, eu acho que o meu segredo, assim, até com o Leandro, foi que a gente teve uma amizade muito forte. A gente se falava
todos os dias, horas por dia no telefone, pelo computador. E a gente já começou a namorar com uma intimidade maior, já começou a namorar com uma amizade muito grande, entendeu? Então essa amizade, quando você diz, foi de fato aquele período em que não havia beijo, a não amizade havia abraço. sem ser colorida, é amizade mesmo, nada de beijo, nada de nada, aí já é namoro. Não, a gente não ficou, né, que tem que usar o termo do pessoal, a gente não ficou antes de namorar, a gente começou a namorar. Que coisa bonitinha. Rafaela Pinho aqui no Sem Tabus, quem diria? Visita inusitada aqui no nosso programa. Nesse sofá sempre sentam especialistas, pessoas que trazem conselhos, que trazem conceitos formados, mas coisa boa trazer. Eu acho que eu vou fazer isso mais vezes, trazer jovens, trazer pessoas que tenham condição de falar da sua experiência a partir daquilo que foi aprendendo, para que você olhe e se espelhe, não fique olhando assim, meio que de baixo para cima e dizendo, bom, mas é que ele sabe o que está dizendo, ele estudou. Não, é alguém como você, alguém que tem as mesmas lutas que você. O profissional também tem, mas o profissional não vem falar dele enquanto pessoa, ele vem como profissional. Então, mais jovens, mais pessoas sentadas aqui nesse sofá para dizer das suas lutas diárias e de como tem vivido e tem aprendido no cuidado de Deus. E relacionamento é uma das coisas mais importantes de nós cuidarmos no dia a dia. Quando eu voltar, eu quero ler um texto importantíssimo da escritora Ellen White, quando ela diz que Satanás trabalha constantemente para usar os relacionamentos para nos destruir. Acredita nisso? Fica esperta. Daqui a pouquinho a gente volta com Rafaela Pinho. Para você que está participando aqui com a gente, interagindo no Facebook, tem no final do programa 2 CDs para você. Quer dizer, um para você, outro para outra pessoinha querida, tá bom? Até já. Tá tão bom o programa de hoje, fica aqui com a gente até o fim. Você está chegando agora, nossa conversa é com a cantora Rafaela Pinho, está lançando o seu trabalho Eu Verei. Lindíssimo trabalho, você que está acompanhando a programação da Novo Tempo durante toda essa semana já deve ter visto, acompanhado, ouvido a Rafaela cantar músicas incríveis aqui nesse trabalho e está disponível para você na gravadora Novo Tempo. Músicas assim, olha, Eu Verei, que é o tema geral do trabalho, Procura-me a cada manhã, Deus quer te abençoar e como quer, né, Rafa? Deus perdoa, O Dia Findará. Dependente, Eu Nunca Desisti, Calma, O Dia Vai Chegar e Tua Graça. Parece que tem uma costura com as músicas, com os temas dela, né? Fala de uma esperança só, por isso eu verei. Rafaela Pinho falando de relacionamentos, já falou de parte da experiência dela e agora vamos a umas perguntinhas que chegam para você. Yasmin está perguntando assim, Rafaela, na sua opinião, qual o maior erro dos jovens nos dias de hoje, antes de começar uma relação? Então, na minha opinião... a sua opinião. Eu acho que foi um pouquinho do que eu falei antes, né? Eu acho que falta, na minha experiência pessoal, antes, o que faltou? Oração. Faltou pedir para Deus me mostrar a pessoa e me dar a pessoa. Isso não significa que Deus seja autoritário. Eu uma vez ouvi de um amigo meu, que ele é muito cristão, ele falou assim, eu acho que Deus ele tem ali algumas opções para te dar. E dentro dessas opções, ele tem um preferido. Mas ele deixa você escolher. Porque senão Deus tiraria o nosso livre-arbítrio, né? E Deus, ele permite que a gente escolha, mas ele tem ali as pessoas que ele vai te mostrar, que ele vai te indicar. Então, o primeiro ponto, eu acho que é a oração. E o segundo ponto é, bom, eu acho que escolher essa pessoa, faz uma amizade antes, não sai ficando não, você está pulando etapa. Porque depois você namora, aí você vai curtir essa parte. Antes você curte só a amizade. Que é uma fase, tipo assim, de saudade dessa minha fase com o Leandro, assim, que era uma fase legal, fica aquela ansiedade. Aí se você pula essa etapa e já começa a fazer o que tinha que fazer no namoro, aí no namoro você vai fazer o que você tinha que fazer no casamento. Então, assim, segue direitinho. Tem paciência, tem calma. Vai exercendo a paciência. E eu acho que fazer a vontade de Deus é o segredo para um relacionamento dar certo. Deus, ele não é mau, não é ruim. Se ele fala uma coisa é para o seu bem. Se ele pede é para o seu bem. E pode ser que aquele peça seja um pouco difícil de você conseguir, de você seguir, mas aí é aquele esquema, né? Muita oração, muito poder, muita comunhão com Deus, muita força para... O que Deus pede, na sua opinião? O tema do programa devia ser sua opinião, né? O que você entende ser uma coisa, das coisas difíceis que Deus pede num relacionamento? Eu acho que hoje em dia, né, mais do que nunca, o difícil é você se manter, né, numa abstinência sexual, porque as influências externas são muito grandes. A gente acha, geralmente nós temos a mania de achar que somos imunes a qualquer coisa. Não, eu posso ler esse livro porque eu sou imune.
Eu posso ouvir essa música porque eu sei que, no fundo, o Satanás quer não sei o quê, mas eu sou imune. Eu posso ver tal filme porque eu sou imune, mas nós não somos imunes. Nós não somos melhor que ninguém. Tem até no livro A História da Redenção, que ela começa a contar que os anjos do céu, eles eram muito mais puros do que a gente. Óbvio. E Satanás levou um terço. Então, quem sou eu para achar que eu sou imune a alguma coisa? Então, realmente, eu sou influenciada por tudo que está ao meu redor. E ao meu redor, tudo grita, faz, é muito errado pedir para não fazer, onde já se viu. E fica difícil. Se você não se blindar, não se cuidar, você vai começar a achar normal. E se Deus pede para você não fazer, é porque Ele tem um propósito, entendeu? Ele tem algo especial para você guardado. E não é só também abstinência sexual, acho que é na fase de conhecer, é a abstinência de todas essas outras coisas, de você ficar, tudo tem seu tempo, tudo tem sua época, tudo tem sua fase, e Deus vai te recompensar. Tem um estudo que nem é da igreja, é de uma faculdade que eu esqueci o nome, se eu não me engano é na Inglaterra, que fala que casais que deixaram para fazer sexo depois do casamento têm um índice de fidelidade muito maior. Exatamente. Então não tem nada a ver com a igreja, são outros especialistas falando sobre o assunto. Então Deus, Ele pede as coisas, Ele tem um propósito, entendeu? Tem que acreditar, ter fé e isso que é o problema. Começa a namorar muito cedo, muito nova, sai ficando muito e aí você já se aquece mais, né? Vai chegar lá na frente e não vai aguentar. Então tudo tem sua fase. Mas aí o menino ou a menina vai dizer assim, Rafa, mas é que assim, prazer, a vontade, eu gosto do menino, é o coração que manda. Enganoso é o coração do homem. Tem que cuidar. Assim, outra frase que dizem, né? Eu não consigo... o sentimento, você sabe, você não escolhe, vem, acontece. Como se as nossas emoções, os nossos sentimentos fossem eles que comandassem a nossa vida e ponto. E a gente perde a racionalidade, né? Eu sou uma pessoa muito emocional, muito emotiva. As minhas reações, eu tenho um pouco de dificuldade também de ser racional. Então, eu entendo quando as pessoas falam isso. Sim. Tanto que eu fiquei durante muito tempo em um relacionamento que a pessoa era muito boa, mas eu via que não ia dar certo. Só que por eu lidar muito com o emocional, eu ficava arrastando. Então, eu entendo. Mas chega uma hora que você tem que tentar ser racional. Você tem que pensar... Fazer escolhas, né? A gente até tem medo de sofrer. Eu acho que o medo de sofrer é maior do que o sofrimento em si. Eu, nesse último relacionamento, eu tinha muito medo de sofrer, então eu tinha medo de dar um fim em algo que eu via que já estava fadado ao fracasso. Mas eu ficava, assim, com medo de ficar triste. Aí que você tem que ter a fé em Deus, porque Deus, Ele fala que as provações são bênçãos disfarçadas. Ele fala que Ele está do seu lado, que Ele vê suas lágrimas. E, às vezes, tem um Leandro no final do caminho, entendeu? Para mim, se eu tivesse ficado lá atrás, eu estaria perdendo a bênção de hoje. Então, eu sei que o coração às vezes fala, comigo fala demais. Mas tenta ser racional um pouquinho, tentar pensar, sempre colocar numa balança, entender que às vezes nem sempre as pessoas mudam. Se você quer muito que a pessoa seja do jeito que você quer e não do que ela quer, já está errado. Porque eu tenho que amar a pessoa como ela é. A gente não está aqui para mudar ninguém, a gente está aqui para acrescentar e ir melhorando naquilo que a pessoa escolhe. Mas eu querer mudar o outro para ele ser como eu quero, para eu poder ser feliz, não, a minha felicidade tem que ser fazer o outro feliz. Então tenta ser racional, pensar um pouquinho e largar o emocional de lado. Eu consegui, e olha que eu sou bem emocional mesmo. Meu racional é lá embaixo. Mas agora eu estou me esforçando, orando e Deus está me ajudando. Que ótimo, lindo, né, de ouvir falar, uma conversa assim tão espontânea, tão do coração. Fique aqui com a gente, esse é o seu Sem Tabus. Eu sei que esse programa vai ser um sucesso, porque jovem gosta de ouvir jovem falar, se identifica e que muitos se identifiquem com suas palavras e com sua autoridade, vou dizer assim, de falar de um tema. E não é uma autoridade arrogante, mas uma segurança de que passou por momentos que te fizeram aprender que Deus é bom. Que basta obedecê-lo, estar firme com Deus. Rafaela Pinho, a Matilde quer saber, será que vale a pena se envolver com alguém que ainda no começo da amizade se envolve sexualmente com uma outra pessoa? Não. Se há um interesse de se relacionar afetivamente, não, né? Eu acho que a pessoa já te deu um sinal antes de qualquer coisa. A pessoa não, né? Se chegou aos seus ouvidos, acho que Deus já está te mostrando antes de qualquer coisa. Uma pessoa que no começo já, de certa forma, né, te traiu, entre aspas, já traiu sua confiança, já traiu seu sentimento. Tem que tomar cuidado. Tem coisas que na amizade
a amizade, né, para se tornar colorida no futuro, você já tem que cortar desde o começo. Acho que durante as fases existe um perdão um pouco maior. No casamento, tem coisas que você perdoa que você não deve perdoar no namoro. E tem coisas no namoro que você não deve perdoar na amizade. O começo tem que ser, assim, semi-perfeito. Porque é o começo de tudo, é quando a gente, às vezes, até mostra aquilo que não somos. Então, se a pessoa na fase de mostrar aquilo que ela não é, ela já mostra uma coisa tão ruim assim, pula fora que tem algo melhor lá pra frente. E essa confiança vai ficar comprometida, né? Sempre vai ficar desde ali o começo. uma frustração. Você vai começar um relacionamento com uma mágoa, Exato. uma tristeza, acho que... Tem mais uma aqui, Rafaela Pinho. Quando se chega à conclusão de que um relacionamento está saturado? Deixa eu só avisar de novo, não é especialista em relacionamento saturado não, viu? Não é especialista, mas de fato... O que será? Quais são os sinais? O que você imagina do que você viveu, mas também do que a gente aprende, do que ouve no dia a dia? O que pode revelar que um relacionamento não dá mais para investir? Acho que quando você se faz essa pergunta, já tem alguma coisa errada, né? Verdade. Eu acho que no fundo a gente sente, nós sentimos quando o relacionamento está ruim. Falta de paciência, enjoar da pessoa. Sempre tem aquele negócio assim, eu não vou ligar hoje, não vou ver hoje, porque para não enjoar. Peraí, se você está enjoando enquanto namora, não pode casar, porque casado você vai ver todo dia. Então, para mim, essa é uma desculpa muito furada, assim. Enjoar, se irritar fácil, tudo que a pessoa fala, se incomoda. Eu acho que essa irritação, a vontade de não estar perto com a pessoa, porque já passou do limite da saturação. E quando você se faz essa pergunta, será? Quando eu falo assim, por mim mesma, sabe? Quando você tem certeza, você tem certeza. Eu já namorei antes, já fui feliz antes, mas hoje é diferente, eu tenho certeza. Eu já sabia, eu sei que é o Leandro, eu sei que eu vou casar com ele, eu sei que nós vamos ser felizes, que a gente vai passar por perrengue, mas que é ele a pessoa para mim, entendeu? Então, ora bastante, assim, analisa o seu relacionamento e pensa bem, assim, se não está enjoando, não está irritado, não está cansado, se a pessoa não te estressa muito. Vê se não tá de TPM também, né? Vê se não tá de TPM. Minha TPM é terrível. Faz um tratamento de TPM, toma um remedinho. Calma, pensa bem. Analisa fora desse período, tá? Porque nesse período tudo irrita. Verdade. Mas fica atento para os sinais. O que a Rafaela está dizendo observa, né? Os sinais. O que está acontecendo? Senta, conversa. Muitas vezes não há uma conversa franca, sem acusações. Muitas vezes, quando nós dizemos vamos discutir a relação, o que já incomoda absurdamente, principalmente ao rapaz, ao homem, enfim, que é mais prático, é mais direto, essa pessoa, não há ali uma disposição de conversar, uma disposição de acusar. Você errou, você não me fez isso, você não me satisfaz nisso, naquilo mais. Mas numa briga ninguém ganha. Ninguém ganha. Não adianta, se você tiver razão no seu argumento, você não vai ganhar, porque vocês estão brigando. Exato. O ideal é você ir conversando ao longo do relacionamento. Tipo, poxa, Darley, você bebeu do meu copo de água, eu não gostei. Não vou ficar esperando e ficar assim, bebeu no meu copo de água. Sabe que eu não gosto de beber no meu copo de água. E aí vai chegar lá na frente, você vai ter uma briga desnecessária, porque você não falou de uma besteira que foi beber no copo de água, entendeu? Então, é ir conversando ao longo do relacionamento. Rafaela Pinho, aqui no seu Sem Tabus, vamos a mais perguntinhas chegando aqui pra gente. Rafaela, como nós jovens podemos fugir da imoralidade sexual? Olha, foi o que a gente estava falando antes, né? São as influências externas e também decisão pessoal, né? E sempre eu gosto de falar a mesma coisa, porque tem muita gente que já caiu na imoralidade sexual, né? E pensa assim, então esse programa não é para mim, porque esse programa é só para quem é virgem ou quem casou virgem e fez tudo direitinho. Eu conheço um casal que namorou 6 anos, durante 3 anos eles faziam sexo e nos últimos 3 anos eles não fizeram. Imagina para um casal que já fez, namora 3 anos, né, tendo relações sexuais e nos últimos 3 conseguir não fazer. Deve ser uma luta muito grande. Então é questão de decisão, de escolha. Eu não vou fazer, é lutar contra isso. É pedir força para Deus, é estar na presença de Deus, porque assim, se você está perto de Deus, você não quer desagradá-lo. Ele está aqui, eu sei que ele não quer, então você fica sem graça. É a consciência da presença de Deus que faz diferença. É a consciência da presença de Deus e você se blindar de algumas forças externas que te levam a isso. Então é uma luta, eu acho que deve ser a maior luta dos jovens, né, de quem namora. Eu acho que do noivo é pior ainda. Porque no noivo, assim, sabe, já vou casar, entendeu? Já vou casar. Imagina um mês antes, pô, já vou casar mês que vem, mas já aguentou até ali, aguenta um pouquinho mais, né?
e faz a coisa direitinho, porque... E quando a gente fala de... Eu gostei da forma como ela perguntou, falou justamente do como fugir. É de fato uma fuga. É uma resistência. Não é fuga... não estou falando de fuga das emoções e negação dos desejos. Não, você sente, está muito junto, está beijando, está abraçando, está envolvida. Há toda uma questão emocional e física. O problema envolvida. É querer fugir, porque às vezes a pessoa não quer fugir. Exatamente. Ela não quer ter a vontade de fugir. Ela não quer resistir. Então você tem que pedir primeiro a vontade de resistir. E aí depois você consegue fugir. Mas, Rafinha, também não dá pra querer... Não, eu desejo muito resistir. Aí dá aquele beijo de Hollywood, assim, horas e horas. Aí fica assistindo filminho, grudadinho, assim, embaixo do edredom. E dizendo, não quero tanto fugir, mas não consigo. Não dá, né? Não se coloca em situações fáceis, né? Exato. Que vão te facilitar. Facilitar... Fechar as rotas de fuga, entendeu? Tenta ficar numa situação, por exemplo, mamãe do lado ali, tipo no quarto do lado, a qualquer momento, e minha mãe pode entrar a qualquer momento, então melhor não. Né? Como você tem milhares de seguidores, eu vi agora há pouco você fez uma viagem fora do Brasil, e você, de vez em quando, eu ficava ali fazendo a seguinte leitura, você postava algumas fotos, você, o Leandro e a sua sogra, aí você mencionava a sua sogra. Com certeza. Várias vezes mencionando, tipo, estamos aqui fazendo compras para o enxoval, mas minha sogra do lado. Minha sogra tá junto, porque além da gente não poder, a gente ter vontade da vontade de Deus, a gente tem que mostrar para as pessoas isso. Porque eu podia estar viajando com a minha sogra, mas se eu não postasse nenhuma foto dela, as pessoas iam pensar que eu estava sozinha com meu noivo. Então, por mais que eu não estivesse fazendo nada, eu não posso passar uma imagem do mal. A gente tem que cuidar com a imagem que a gente passa. Não só eu que canto. Eu acho que eu que canto tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas todo mundo tem que mostrar para o vizinho que está do lado, para o amigo. Você é um exemplo. Você é o exemplo de Cristo para as pessoas. Então tem que cuidar para sempre, né, fazer a coisa certa e mostrar que está fazendo a coisa certa. Senão você faz a coisa certa e aí todo mundo acha que está fazendo errado. Então, minha sogrinha estava com a gente, eu queria mostrar que ela estava, cada um num quarto, fiquei em casa de amigo, então, assim, foi tudo direitinho. Que ótimo! Conversa muito gostosa aqui no Sem Tabus, hoje, falando sobre relacionamento com Rafaela Pinho. Nós vamos para o intervalo, tem mais um bloco, mais um tempinho para ficarmos juntos. Fique aqui com a gente, os amigos que nos acompanham pela rádio e pela TV Novo Tempo ou pela web, os internautas queridos sempre participando com a gente. E por falar em internautas, vai lá na nossa página no Facebook, novotempo.com/Sem Tabus. Não, isso não é o nosso Facebook, esse é o nosso blog. O Facebook é facebook.com/semtabus.nt. Assim fica mais fácil. Quero dizer para o pessoal que tem uma outra página com esse mesmo nome, Sem Tabus, e muita gente deixa comentários lá, crendo que é a nossa página aqui do nosso programa na Novo Tempo. Não, o nosso é semtabus.nt, tá? Bem-vindo sempre. Compartilhe informações, abençoe outras vidas, compartilhando o que nós discutimos aqui, a programação, o cuidado, o carinho que temos por você que nos acompanha. Intervalo bem rápido, não perde, acorda, fica bem ligado que o programa tá bom demais. Até já. Olá, voltando aqui, última parte do nosso programa. Hoje temos a presença da cantora Rafaela Pinho, lançando o seu CD, que eu já mostrei aqui para você, mas deixa eu mostrar de novo. Olha, Rafaela Pinho, Eu Verei, mostra aqui Moranguinho. Você tá bem, Morango? Tudo bem? Você crê que verá Jesus? Muito bem, amém. Vamos continuando aqui a nossa conversa. Rafaela, olha só, o que você não suportaria num relacionamento? Eu acho que a falta de fidelidade. Para mim, a fidelidade ela é fundamental. E você ter a sensação já, sabe, dessa ausência de fidelidade já é muito ruim. Acho que quando uma pessoa ela é fiel, ela transborda isso. Então, você se sentir ameaçado é algo que destrói um relacionamento. Com certeza. Acho que a fidelidade ela é fundamental, né? Ela torna tudo inseguro, né? Se a outra pessoa não te passa segurança, você se sente muito fragilizado. Essa é a pergunta do Francisco Paulo Alves. Obrigada, Francisco, pela participação. O Abraão diz, será que estamos, na sua crença, eu entendo perfeitamente que você vai dizer que sim, por conta até do seu trabalho, do seu ministério. Ele pergunta, Rafaela, você acredita que nós já estamos no final da história deste mundo? E se for, por quê?
Existem, assim, até duas respostas para essa pergunta. Eu acredito que nós estamos no final da história desse mundo. Por tudo. Se você estudar a Bíblia, você vê realmente que está no final. Parece que não tem mais nada de ruim para acontecer nesse mundo. O mundo como se tivesse perdido. Teve um dia desse, até acho que a semana passada, eu realmente chorei e falei, Senhor, volta logo, porque eu sou apaixonada por animais e gosto muito de criança também. E na mesma semana eu vi uma atrocidade com os animaizinhos e vi com uma criança de 9 anos no Rio de Janeiro, que foi brutalmente assassinada. Eu falei, Senhor, imagina esse pai, essa mãe, assim, não dá mais esse mundo, não dá mais e volta logo. Mas vamos supor que a gente esteja interpretando tudo errado e que esse mundo ainda tenha muitos séculos. Para mim só existe essa vida. Jesus, de certa forma, vai voltar na minha vida, porque a partir do momento que eu morro, eu já estou descansando e vai ser como um piscar de olhos para a volta dele. Então esse é o meu momento de fazer a coisa certa. Esse é o meu momento de me entregar e de me preparar como se Jesus fosse voltar amanhã. Eu creio que nós já estamos no final. Eu acho que não falta muito, não. Mas se faltar, eu só tenho essa vida mesmo. É esse o tempo que eu tenho para fazer tudo correto. Então a gente tem que viver como se fosse amanhã e pronto. Essa é a nossa crença, a nossa fé, a nossa esperança de que não importa o tempo, Jesus está perto, bem perto. Está perto. E que você tenha essa compreensão de que, inclusive, quando nós estamos falando de relacionamento, estamos falando de sexualidade, nós estamos querendo considerar a pessoa humana como objeto do grande amor de Deus, é para justamente você considerar que de tanto Deus te amar, Ele se importa com todas as áreas, Ele se importa em visitar todas as áreas da tua vida. E que você se importe com o amor de Deus por você e prepare-se para o grande encontro com Ele nas nuvens. Por isso que a Rafaela canta, entre tantas músicas, esta que diz Eu Verei. Né? E você, hoje ela não vai cantar aqui, mas você vai ter a oportunidade de ouvi-la em outros programas e acompanhando, tendo também o CD da Rafaela Pinho, que você vai certamente gostar, ser abençoado pelas melodias, pelas músicas aqui encontradas. Tem uma pergunta agora do Bruno Mendes, falando novamente, especificamente sobre relacionamento. Ele diz assim, as duas namoradas que eu mais gostei não deu certo o relacionamento por ciúmes, porque sou uma pessoa muito extrovertida e isso causava insegurança nelas. Personalidades diferentes, atrapalha? Ou tenho que mudar o meu comportamento? Você já falou alguma coisa sobre mudar, né? Mas personalidades muito diferentes. Então, é engraçado isso que ele falou, porque o meu noivo é muito extrovertido. Ele é muito sociável, ele é uma pessoa que chega, ele já fica seu melhor amigo em 5 minutos, ele é muito assim pra frente. Eu já sou um pouco mais tímida, apesar de não parecer muito, eu já sou um pouco mais tímida. Só que eu acho lindo ele ser desse jeito. E ele já teve uma namorada no passado também, que era super ciumenta, que não gostava que ele falasse com os outros, que não gostava que ele fosse extrovertido desse jeito. Então, assim, você não tem que mudar quem você é. Esse rapaz, qual é o nome dele? E eu fechei a Fechou? pergunta. Tudo bem. Você que fez a pergunta... Bruno, isso. A Raquel está me dizendo que é o Bruno. Bruno, não tem que mudar quem você é. Até porque é lindo ser extrovertido, ser pra frente, ter seus amigos, ser uma pessoa agradável. Acho que você tem que achar uma pessoa que te ame desse jeito. Né? E, olha, eu não quero jogar fogo aqui, ser polêmica nem nada. Mas eu sou da seguinte teoria, que já até foi comprovada, de que se a pessoa, sem motivo nenhum, é ciumenta demais, não gosta que você faça nada, se você faz uma curva assim que ela já não gosta, tem ciúme de tudo, pode ser que tenha um rabinho preso, né? Porque se eu faço muita coisa errada, eu não vou acreditar que o outro faz certo. Então, assim, ciúme demais, sem motivo, uma pessoa louca de ciúme, eu já tenho, assim, né? Já fico... Tem alguma dificuldade com ela, né? Não é uma regra, claro, né? Mas claro. Eu já, por experiências de muitos amigos meus, já tive uma experiência assim. Eu acho que o ciúme exagerado, aí você tem que ficar de olho. Mas não mude quem você é, não. Continue sendo extrovertido, que lá na frente você vai achar alguém que você vai amar mais do que gostava dessas duas e vai te aceitar do jeito que você é. E pode até ser que esse rapaz, ao encontrar alguém que ele seja muito... que seja essa pessoa que ele diz, não é esta, como foi no seu caso com o Leandro e o Leandro com você, ele diga assim, sabe que eu até me proponho a ser um pouco menos, a me adequar um pouco menos, porque quando você de verdade ama, você se entrega de um jeito tão bonito que você é capaz fazer o até outro de ser feliz. Exatamente. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo. O meu noivo ama comida japonesa. E eu falava assim, nunca, eu falava,
cruz. Eu olhava aquilo, nunca vou provar, porque eu sou muito chata para comer. Só que eu amo tanto ele, tanto, que eu aceitei provar comida japonesa. Até que agora eu gosto. Mas eu nunca na minha vida cogitei provar. Mas assim, é uma besteira. Mas por amor você vai cedendo algumas coisas. Não porque alguém te forçou. Porque se alguém me forçasse, você faz por obrigação e você se sente preso. Exatamente. Agora, por amor, você até abre mão de algumas coisas que você nem sente falta depois. Isso não significa negação, perda da sua individualidade. Não. Significa você ir um pouco mais adiante pelo outro. Ao relacionamento com Jesus. Exato. Tem coisas que você ama fazer, mas você está ali amando tanto a Deus, amando tanto Jesus, vendo um amor tão grande da parte dele para você, que você abre mão de muitas coisas da sua vida por amor a Deus. E eu acho que Deus deu os relacionamentos pra gente aqui na Terra, pra gente aprender melhor a se relacionar com Ele. Com certeza. Né? O amor de mãe falam que é o amor mais perto do amor de Deus. Eu acho que todo tipo de amor, no fundo, leva ao amor de Deus. Então você vai abrir mão de coisas suas erradas para agradar a Deus. Da mesma forma, você vai abrir mão de algumas coisas suas por uma pessoa que você ame, sem ela pedir. Você vai abrir porque você quer. Exatamente. Entendeu? Lembra que quando eu fui para o intervalo, eu disse que eu iria ler um texto da escritora Ellen White, um livro Carta aos Namorados. Ela começa esse capítulo, eu disse que era o capítulo 4, não, é o 3. Ela começa com a seguinte pergunta: é realmente amor? E o primeiro parágrafo diz: Satanás está afanosamente empenhado em influenciar pessoas inteiramente desencontradas entre si, ou seja, muito diferentes uma da outra, e ele as leva a se ligarem, a ligarem os seus interesses, e ele exulta, Satanás se alegra, exulta nesta obra, pois pode assim trazer mais miséria e desesperado infortúnio à família humana do que exercendo sua habilidade em qualquer outro sentido. É a maneira mais farta de sofrimento e miséria que ele encontra para fazer alguém, então, cair no seu nível mais possível da sua existência como ser humano. Que coisa séria, né? É muito sério. Eu vou até implorar agora para todos os jovens que estão assistindo a gente, implorar do fundo do meu coração, para que você tenha muita certeza antes de tomar um passo importante. Porque um relacionamento bom vai ser a melhor coisa da sua vida, mas um relacionamento ruim vai te destruir. Você vai ser infeliz, você não vai conseguir dar um lar de amor para os seus filhos, você pode arruinar algumas gerações por causa de uma escolha. Seus filhos não vão ter o exemplo de amor que eles deveriam ter, a sua família não vai ser um céu, como o livro Lar Adventista fala que a família, o lar, deve ser o pedacinho do céu na terra. Se você faz uma escolha ruim, não vai ser. Então você vai influenciar tudo ao seu redor por causa de um erro. Tem muita menina que se acha velha. Ah, eu já tenho 24. Gente, tem uma menina que eu conheço que ela fala que ela tem 24 anos, então ela está velha. Ela não é muito feliz no relacionamento dela, mas ela não vai terminar porque ela acha que está velha. Então, assim, essa escolha errada pode destruir a sua vida. Então, meninas e meninos aí que ainda estão namorando, até noivo ainda dá tempo, não tome uma decisão precipitada, não se sinta pressionado, veja se realmente outra pessoa é boa para você, se ela te faz bem, se ela é aquilo que você quer, se ela tem Deus, se essa pessoa tem Deus, se ela desperta o melhor em você. Porque o meu noivo despertou o melhor em mim. E eu sei que o nosso lar vai ser um pedacinho do céu na terra. Amém. Então, imploro para que você ore a Deus e tome a decisão correta e não estrague a sua vida para sempre. Porque um relacionamento errado é a pior coisa que existe. É verdade. O segundo parágrafo, inclusive, desse texto diz exatamente isso. E você é uma menina que lê bastante, né? Você já citou, só no programa aqui na conversa, você já citou uns 3 livros. O Lar Adventista, que é um livro grandão, assim, que a gente, inclusive, já falou disso aqui em outros programas. O Lar Adventista não quer dizer que era só para Adventista, mas é para lares cristãos. E é um livro excelente. Excelente. Que todo mundo devia ler. Nossa, que livro bom. Dicas, você já leu todo? Já li todo. Tô lendo, comprei um novinho agora para eu sublinhar tudo de novo, que eu vou casar, então eu quero ler de novo, tudo direitinho. É um livro perfeito, fala como agradar o seu marido, como o marido agrada a esposa, o que você deve buscar, como deve buscar. Então, assim, é um guia perfeito para você ver se está no relacionamento bom ou não. É um livro que eu indico para todo mundo, devia ser obrigatório de ler. E aí esse parágrafo seguinte diz assim: muitos casamentos só podem produzir misérias e, no entanto, o espírito dos jovens corre por esse trilho. Por quê? Porque Satanás os leva ali. Tem relacionamentos que foram produzidos, pessoas que foram ligadas uma à outra por Satanás. Isso é muito pesado até, né? Muito.
E às vezes podem até ser duas pessoas boas. Sim, mas que têm propósitos completamente... Que não tem nada a ver uma com a outra. Exatamente. Ele diz assim, fazendo-os crer, Satanás os leva ali, fazendo-os crer que precisam casar para serem felizes. Quando é certo que não possuem habilidade para controlar-se ou sustentar a família. É um livro que eu indico para você também, tá? Carta aos Namorados, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Carta aos Jovens Namorados. Não podia ser mais velhinho não, Raquel? Obrigada. Carta aos Jovens Namorados, cpb.com.br. Rafa, e o seu relacionamento com Jesus? Você começou a sua caminhada enquanto ministério muito jovem, mas você também teve um período que não esteve num contexto de igreja, de vida religiosa. Depois você volta novamente para esse contexto. Sua família, né? Não era a Rafaela Pinho sozinha, mas você e sua família tiveram momentos, enfim, que somam para você dizer hoje quem é Jesus para você. Como é a sua experiência com Jesus? Durante uma parte da minha infância, a minha mãe ela não era da igreja, ela era espírita e o meu pai era filho de pastor. E eles começaram a namorar, e meu pai estava totalmente fora da igreja, né? Então meus pais começaram a namorar, história vai, história vem, minha mãe se converteu e trouxe meu pai de volta. Só que durante ali uma parte da minha infância, a minha mãe ainda tinha o jeitão dela e tudo, e ela recebia muitas críticas e ela resolveu fazer a religião dela em casa. Então, durante grande parte da minha infância, eu não frequentei a igreja. Né? Mas nós sempre tivemos nossos princípios, mas eu não frequentava a igreja. Eu voltei a frequentar a igreja ali com 14 anos, quando eu fui para o internato e gravei com 16 anos. Meu primeiro CD eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 26. Agora em novembro vai fazer 10 anos de ministério. E eu cresci e amadureci espiritualmente com o meu CD, com todos os meus CDs. Com esse CD agora que acabou de sair, eu já aprendi coisas novas. Então eu falo que Deus, ele realmente usa o meu ministério para alcançar outras pessoas, mas ele usou esse ministério para salvar a minha vida. Porque eu comecei, as coisas que eu falava ao longo dos anos, tudo foi mudando. Eu comecei a ler mais, comecei a me relacionar mais com Deus. Foi um crescimento espiritual e que eu ainda tenho muito que mudar, muito que melhorar, muito que me aperfeiçoar, muito que aprender. E o meu ministério me ajuda nisso, porque eu preciso sempre estar, sempre saber, sempre ler, sabe, para poder falar alguma coisa, para eu chegar num programa e saber o que falar. Na semana passada chegou uma senhora para mim, mais velha, uma mulher de pastor, e veio se aconselhar comigo. Ai, que lindo. E é complicado, porque ela tem tão mais experiência que eu em várias coisas da vida, então busca experiência nos livros, busca experiência na Bíblia, e dessa forma eu consigo conversar melhor. Mas é bonito ver que alguém que talvez teria alguma coisa para te ensinar por conta da idade, da experiência da vida, ainda considera encontrar em você algo diferente. Ela enxergou em você algo diferente. Mas eu acho que todos nós devemos entender que não somos melhores que ninguém. Exatamente. Porque eu aprendo com uma criança. Tem criança que me ensina. Tem criança que fala umas coisas tão lindas que eu aprendo com ela. Por isso que eu sempre gosto de falar experiências minhas. Eu não gosto de chegar num programa musical que eu vou fazer, algo tipo até aqui hoje. Eu não gosto de falar, eu li isso, eu ouvi isso. Eu gosto de falar do que eu vivi. Porque a minha experiência pode ajudar outra pessoa, que nem a experiência de uma outra pessoa pode me ajudar. Então não importa a idade, não importa nada. A gente sempre tem o que aprender com o outro. Então, Fica a dica, né? Fica a dica e vamos ler também. Sempre ler para ter coisas boas e embasadas para falar. Porque às vezes a nossa opinião também pode ser, né? E você errada. foi aprendendo do próprio Deus, né? Com Jesus. Hoje você pode dizer dessa experiência, quando você diz, não são, como a gente está falando o programa inteiro aqui sobre relacionamento, é principalmente do relacionar-se com Jesus, né? Do aprender dele, do ouvir dele. E essa é a nossa dependência, inclusive é uma das faixas do seu CD. Dependente. Dependente. É complicado, a gente queria ouvir a voz de Deus, né? Mas ele não está aqui que nem você para falar comigo, mas ele deixou um livro enorme para a gente aprender tudo dele. A palavra Só ler que está lá. Raquelzinha, quem são os ganhadores da nossa promoção de hoje aqui no programa? Para quem interagiu com a gente no Facebook? Patrícia Martins. Ricardo Cavalcante, muito obrigada a vocês. Então vocês entram em contato com a gente, pode ser pelo Face mesmo, inbox, deixa ali o seu endereço, vamos então enviar para você autografado pela Rafaela um CD, você vai receber em casa. Rafa, muito obrigada por ter vindo, seria bom falar com você mais outras vezes, é sempre bom ter você aqui, seu carinho, sua bênção para quem está nos acompanhando. Vamos lá, aqui pessoal. Um abraço para vocês, foi um prazer estar aqui. Espero que vocês
tenham aprendido alguma coisa com a minha experiência. E aí, se você quiser escrever no Facebook, né? Um pouquinho da sua experiência, que aí eu aprendo também. Que Deus abençoe você na sua escolha de relacionamento, que você faça a decisão correta e que Deus esteja do seu lado. Um abração, fica com Deus. E obrigada, Darleide. Eu te amo, meu noivo também, viu? Nós dois somos muitos seus fãs. Sim. Às vezes eu me confundo, português é muito difícil. A gente gosta muito de você, então para mim é uma honra estar aqui no seu programa. Obrigada, você é uma querida. O Leandro é de fato um menino muito especial. Deus abençoe vocês. Obrigada. Você de casa também, que Deus abençoe ricamente, que os sonhos de Deus se realizem na sua vida. Evite que seja você aquele que toma os seus sonhos e diz, Senhor, abençoa. Ele até o faz, porque Ele é misericordioso, mas prefira que Deus entregue os sonhos dele em suas mãos. Para isso, seja dependente completamente do Senhor e tenha o seu coração completamente entregue à vontade dele, mesmo que algumas vezes você negue-se a si, porque inclusive disse Jesus, quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. E assim façamos. Deus te abençoe. Até semana que vem.